pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é X-Men Apocalipse, novo filme da saga dos X-Men pela Fox, personagens da Marvel, claro, chegando aí aos cinemas. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao meu lado do Roberto Milani, já assistimos ao filme e podemos falar várias surpresas, alguns spoilers, ainda que o filme não tenha grandes revelações. Eu acho que talvez o easter egg mais bacana que a gente poderia falar aqui já é mostrado no trailer que o Wolverine aparece, né? Exato, não tem uma palavra que ele pronuncia o filme inteiro. Mas gostei. Gostei do Wolverine mesmo. nesse filme, cara. É uma das. Acho que depois do Primeira Classe, que ele tem uma fala só no filme, essa é a melhor vez que eu vi o Wolverine no cinema. Não, tu não gosta do Wolverine? Eu gosto do X-Men 2? Eu gosto, mas tipo, esse Wolverine é um Wolverine totalmente incontrolável, assim, é o Wolverine que tá ali pra. É o Wolverine dos quadrinhos mesmo, é o Wolverine que vai lá e mata todo mundo, não quer saber de nada. Mas o meu favorito, pela segunda vez, é o Mercúrio. Mercúrio é muito tá bom. Fenomenal, o personagem é um dos poucos personagens que eles conseguem desenvolver um pouco mais nesse filme, né? Tem tempo, porque muito personagem, uma reunião muito grande de personagens ali das histórias e não tem tempo para desenvolver todos eles. Por exemplo, a Psylocke. Cara, eu gostaria muito de ver muito mais a Psylocke do que apareceu no filme. Até porque a Olivia Munn ela teve esse terror para fazer o papel, ela tá muito bem, o uniforme dela tá muito bem. Muito legal. Só que ela é um personagem completamente genérico, né? Sim. Você não entende muito bem porque que ela é escolhida para ser uma dos 4 cavaleiros do Apocalipse ali, do Apocalipse. E é meio desperdiçado. Já o Mercúrio não, ele já tinha tido um teaser muito bacana dele no Dias de Futuro Esquecido. Sim. Um dos melhores momentos daquele filme é a participação dele, e agora, de novo, um dos melhores momentos de Apocalipse é a interação dele lá quando ele salva a maioria dos alunos de um ataque na escola do professor Xavier. Bacana, valeu. Uma coisa interessante que eu estava pensando do X-Men Apocalipse é que, diferente dos outros filmes de heróis esse ano, como Batman vs Superman ou Guerra Civil, eu fui ao cinema com expectativas bem baixas. Que os trailers que estavam rolando na internet, eu não estava curtindo muito, estava achando bem mais ou menos os trailers. Estava achando o Oscar Isaac como o Apocalipse bem mais ou menos, pelo menos nos trailers, nas imagens que mostravam. E fui no cinema e me surpreendi positivamente com o que eu vi. Inclusive com o Oscar Isaac, que ainda que eu não gosto da maquiagem que usaram nele, ou o mesmo uniforme, mas a atuação dele consegue fazer com que eu me esqueça que aquele personagem parece o personagem de Power Rangers. Uhum. Ainda que seja um vilão. Ele é um vilão, aquele vilão básico de histórias de criança, assim, é o vilão que quer dominar o mundo, e para isso ele tenta ter séculos e quer destruir o mundo para começar um mundo melhor na visão dele. Mas a atuação do Oscar Isaac tá legal. Eu gostei do jeito que ele atua como um Apocalipse. Porque ele é um personagem tão poderoso e é tão além dos outros. Porque na verdade, essa é uma coisa interessante que esse filme propõe como discussão, é que todos esses personagens estão inseridos num mundo em que eles são a minoria, né? Então eles não apenas são minoria, como são perseguidos, a maioria tem que ficar escondida e tal. Então eles estão sempre meio que controlando esses poderes. O melhor exemplo para isso desse filme é a introdução do personagem do Cíclope, né? Ty Sheridan fazendo aí uma boa participação. E ele descobre o poder ali dentro de uma sala da aula, quando começa, e ele tem que ir direto lá para a escola do professor Xavier para aprender a controlar isso. Então eles estão sempre aprendendo a controlar, na verdade esse é o tema. E o Apocalipse surge para acabar com isso. Não controla, solta, libera tudo, né? Justamente porque ele é tão mais poderoso e ele quer propor na verdade, essa grande discussão que é da série X-Men, desde o primeiro filme, que é enquanto o Magneto estava lá querendo acabar com os humanos para propor ali a evolução da raça humana, que seria os X-Men, o professor Xavier sempre propôs essa convivência pacífica entre os dois, essas duas realidades. E o Apocalipse, ele vai um passo além do que o Magneto propõe, né? Ele já elimina tudo uma vez, acaba com tudo, ele mostra que realmente é tudo muito pequeno perto do potencial que os mutantes podem oferecer. E quem sobreviver depois desse holocausto pode se unir a ele. Essa é a ideia dele, então, na verdade. É aquela evolução assim, os mais fortes sobreviverão no olhar dele. Mas é curioso mesmo que tu falou do lance do libertar o poder, né? Porque a Jean Grey também, que é introduzida nesse filme, assim como o Cíclope também e a Tempestade, que são personagens que já tinham aparecido. São personagens do primeiro X-Men, né? São a formação original, né, dos X-Men. No cinema, e é legal porque agora eles têm novos atores, então cada um com um jeitinho um pouco diferente de atuar, né, inclusive, né, os seus personagens.
E a Jean Grey tá aí também nessa, né? Que ela não sabe direito como usar os poderes dela e ela usa muito, claro, da sabedoria do Professor Xavier para ajudá-la a conseguir controlar aquele poder da mente que ela tem, que é um poder parecido com o do Professor Xavier, só que maior. Exato. O Xavier entende isso, né? Ele sabe que é um poder maior. E ela, temerosa, claro, e eu achei muito legal no filme, dar esse espaço para os jovens entrarem na aventura. Uma coisa meio até como no desenho, aquele X-Men Evolution, que dava no SBT à tarde, assim, que tem o Noturno, tem a Jean Grey, tem o Ciclope, todo mundo jovem, meio que brincando de super-herói, mas seriamente. Na verdade, esse é o primeiro filme. Na verdade, é o primeiro filme após a Primeira Classe, né? O segundo filme, então, somente com o elenco jovem, né? Sem interação. Dias de um Futuro Esquecido propunha essa interação entre o elenco original com o elenco novo, ainda ficava no meio do caminho. Esse não, esse é totalmente na sequência do Primeira Classe, o que é uma aposta um pouco arriscada, né? Porque a gente está num momento em alta ali dos X-Men no cinema. O Dias de Futuro Esquecido foi a maior bilheteria de toda a série, até surgiu o Deadpool. Deadpool muita gente não sabe, mas é um X-Men, faz parte da franquia do X-Men, e o Deadpool passou o Dia do Futuro Esquecido, ou seja, uma crescente. Só que de toda a série, a menor bilheteria é o Primeira Classe. O Primeira Classe é a bilheteria mais fraca. Que é um dos mais elogiados, inclusive. E é um dos mais elogiados pela crítica, e não é dirigido pelo Bryan Singer, né? É do Matthew Vaughn. Né? Então eles pegam o elenco que fez o filme mais fraco, digamos assim, de popularidade, num momento totalmente em alta, e com o diretor dos filmes clássicos, né? Que é o Bryan Singer. Então é uma mistura de que em alguns momentos funciona muito bem, outras ficam meio a desejar. Uma coisa que foi apontada muito bem, até o Yuri aqui do papo que comentou, que é a questão de falta de discussão política que o filme propõe, né? Um filme mais linear, um filme mais plano, um filme que não traz todo esse enfrentamento aí da convivência, de como lidar com esses poderes e tal, que os outros filmes propõem muito bem isso. Sim. Esse é um filme que vai mais direto na aventura, e talvez essa simplificação seja também uma boa chave aí para continuar com essa popularidade em alta. Pois é, eu acho que talvez eles apostaram muito na Jennifer Lawrence, né, que é uma atriz que cada vez mais faz sucesso no cinema também. Ela é uma das protagonistas do filme, e para os fãs do X-Men talvez isso seja curioso, né, porque esse filme ele trabalha a Mystic como uma heroína. Ainda que ela sempre diga que não é uma heroína, eles trabalham ela como uma heroína. O próprio Magneto também, que é o grande vilão do X-Men, nesse filme ele tem vários momentos que ele está longe de ser um vilão. Então, para quem gosta do X-Men, dos personagens meio que dos quadrinhos, tem alguns desvios aí, bem grandes inclusive, né, da conduta de alguns personagens. E é bacana como esse filme, ele é o 9º filme dos X-Men no cinema. Se tu tirar o Deadpool e os 2 solos do Wolverine, seria o 6º filme do X-Men mesmo. E é bacana como ele consegue fazer laços com todos os filmes anteriores, né? Até uma piadinha com o 3º filme, sabe? Ou mostrando lá a origem do Magneto, que a gente viu no X-Men 1, sabe? Ou visitando lá o General Stryker e o Centro de Operações do X-Men 2. Todos os filmes acabam sendo... Fora o Primeira Classe e o Dias do Futuro Esquecido, tem até cenas desses filmes que são aparecem. Então é bacana como o filme está bem entrelaçado com a cronologia, exatamente. Entre aspas, né? Porque a cronologia da X-Men era meio bagunçada, tanto que o Dia do Futuro Esquecido meio que apaga, né, o que aconteceu antes. Então, por exemplo, agora você vai ver o filme e vai dizer, poxa, mas o anjo não aparecia só no X-Men 3? Mas aquele anjo lá foi apagado e... O próprio X-Men 3 tem a cena do Magneto e do Professor Xavier indo buscar a Jean Grey. Sim. Quando criança, e eles já eram velhos. E Sim. agora eles são jovens e a Jean Grey está ali do lado deles, ou seja, tá uma coisa meio confusa. Totalmente bagunçado, mas enfim, né, o filme diverte, eu achei que o filme realmente, ele consegue divertir. É um filme longo, são 2 horas e 20 de filme, mas eu não senti em um momento. A gente viu em IMAX, e eu achei o IMAX, a cópia muito boa. Muito boa, um desenho de som impressionante, eles usam os efeitos sonoros, isso de uma maneira muito impressionante, até mais do que os visuais, os sonoros foi o que mais me chamou a atenção. Aí nessa nova novo logo. E os atores que entraram agora no elenco, acho que também conseguiram alcançar bem ali os papéis. Eu gostei muito do Ty Sheridan. Gostei também. Acho que Olivia Munn podia ter sido melhor aproveitada como a Psylocke. Acho que o Oscar Isaac, como tu mencionaste, né, ele tem uma austeridade, uma imponência que cai bem para um vilão desse tipo, assim. Então ele acaba funcionando bem. E outros, assim como a própria Rose Byrne, que volta para a série. Então é bacana ver o filme se encaixando. E agora vamos esperar para ver o próximo X-Men, que alguns já dizem que talvez se passe no espaço, né?
não se sabe agora onde X-Men vai, né? Prestem atenção, né? O filme, ele tem cena pós-crédito, isso é bacana. Só que não é que nem os filmes da Marvel, que quando termina já dá uma ceninha, não. É bem no final dos créditos, então tem que ficar até o final do filme para assistir a ceninha. É uma cena muito rápida, muito simples, mas que quem conhece dos quadrinhos vai entender. E é a dica que há pro próximo filme. Assim como foi Tudo Esquecido, que no final tinha lá a pirâmide, que era o começo do Apocalipse. Né? Isso, então vamos esperar para ver quanto vai ser a bilheteria desse novo X-Men, para ver se vão continuar mesmo com a franquia indo para o espaço, talvez ou não, né? E se Bryan Singer continua não também, né? Porque por mais que a gente tenha gostado, e o filme está estreando agora, então a gente não sabe como é que vai ser as bilheterias, esse é um dos filmes de recepção da crítica nos Estados Unidos, principalmente mais irregular. Tem gente que adora e tem gente que está odiando o filme. Então tem críticas bem severas ao filme, então não sei. A crítica mais severa que eu li, Roberto, foi o seguinte, disseram o seguinte, eu li, esse X-Men Apocalipse, ele é tão ruim que X-Men 3 parece X-Men 2. E pra mim isso é terrível, porque eu detesto X-Men 3. O Roberto gosta, então... Mas eu li uma crítica que dizia que é filme pra acabar a franquia. Você me dizia assim que o filme é tão ruim que não tem como se recuperar dias depois, então é melhor abandonar os X-Men. Eu acho muito difícil que isso aconteça, principalmente porque os X-Men são personagens nos quadrinhos muito populares e são dos poucos personagens que ainda não estão no universo Marvel no cinema. Eles são personagens da Fox, e a Fox, como já fez duas desastres, que foi com o Demolidor, que era deles, eles até abandonaram, e no ano passado com o Quarteto Fantástico, que também era deles, e foi aquele filme desgraçado, horroroso, e que muito provavelmente eles vão acabar devolvendo agora para Marvel, só vai restar para Fox mesmo os X-Men. Então eu acho difícil que eles abram mão disso e devem continuar investindo na série aí a cada 2, 3 anos um novo filme. Bom, se quiser ler a crítica completa do X-Men Apocalipse, vai ali no papodecinema.com.br, não só do X-Men Apocalipse, mas como todos os outros filmes da saga X-Men, né? Deadpool, os 2 Wolverine, aqueles filmes horríveis, os X-Men originais, os X-Men novos também, tudo por ali no papodecinema.com.br, tu pode conferir. E claro, semana que vem tem mais um videocast Papo de Cinema, então até a próxima, um grande abraço.